Creio que todos conhecem nosso companheiro J.R. Guzzo, o Zé Roberto. O jornalismo brasileiro perdeu recentemente uma de suas vozes mais firmes e a liberdade de expressão, um de seus mais lúcidos defensores. José Roberto Guzzo, o nosso J.R. Guzzo, não foi apenas um grande jornalista, foi um símbolo de coragem intelectual, compromisso com os fatos e respeito inegociável à verdade. Em tempos de ruídos, pressões e narrativas impostas, Guzzo manteve-se fiel à essência do jornalismo independente, aquele que não se curva, não negocia princípios e não abandona o leitor. Seu legado ecoa diretamente nos valores que sustentam a Joia Brasil, a Associação Brasileira de Jornalistas Independentes e Afiliados. Ética, liberdade e responsabilidade. Mais do que uma despedida, sua trajetória nos impõe um compromisso. Seguir firmes, vigilantes e livres. José Roberto Guzzo permanece como referência, inspiração e símbolo. Uma salva de palmas para ele. Boa noite, senhoras e senhores. É uma honra recebê-los nesta noite que marca o início de um novo capítulo para o jornalismo brasileiro. Sou Neymar Fernandes, jornalista há quase meio século e secretário-geral da Joia Brasil, trabalhando como mestre de cerimônias nessa solenidade. Ao longo de minha trajetória, testemunhei de dentro das redações alguns dos momentos mais emblemáticos e também mais controversos da história recente de nosso país. Vivi bastidores, os silêncios, as escolhas editoriais e, sobretudo, os dilemas entre a notícia e a narrativa. De Vladimir Herzog às diretas já, do caso Proconsult ao impeachment de Collor, do Plano Real às transformações políticas e sociais das últimas décadas. Experiências que não apenas marcaram uma carreira, mas ajudaram a moldar uma convicção. Sem compromisso com a verdade, não há jornalismo. Existem apenas versões. É justamente essa convicção que nos reúne aqui hoje. A Joia Brasil, Associação Brasileira de Jornalistas Independentes, nasce com um propósito claro: reafirmar os pilares do jornalismo, a liberdade de expressão, a ética e o compromisso inegociável com os fatos. Em um tempo de desconfiança, polarização e ruído informacional, acreditamos que o jornalismo precisa, mais do que nunca, reencontrar a sua essência. Aqui não há espaço para amarras, interesses ocultos ou verdades moldadas. Aqui a notícia vem primeiro e a verdade sempre. Sejam todos muito bem-vindos à Joia Brasil, um espaço de independência, responsabilidade e coragem. Obrigado. Vamos, nesse momento, ouvir o hino nacional brasileiro. Eu peço a todos que se coloquem de pé.
É uma maravilha. E olha, há quanto tempo que a gente não consegue ouvir e entoar esse hino maravilhoso. Principalmente essa segunda parte, que ninguém usa. Ah, o hino é muito longo. Os símbolos da pátria nunca são demais, nunca são longos e jamais deveriam ser esquecidos. Eu acho que isso está dentro da gente, faz parte do chamado patriotismo, que passaram a achar que isso é uma coisa muito sem sentido, negócio de família, de pátria. E não é, isso está no âmago, o patriotismo ele nasce com a gente. Acabaram com o ensino de moral e cívica, acabaram com a organização social e política brasileira, e a meninada de hoje não conhece isso. E quando a gente visita a maioria das redações desse país, nós que já estamos aí com quase meio século de estrada, a gente começa a ver essa meninada que não tem a mínima noção do que é isso, não tem a mínima noção do que significa patriotismo. Bem, vamos fazer agora a abertura oficial dessa solenidade e convido o presidente José Aparecido Ribeiro para declarar oficialmente aberto o nosso evento e para suas palavras. Obrigado, Neymar. Boa noite a todos e a todas. Eu quero iniciar essa solenidade de lançamento da Joia Brasil convidando os meus colegas, os meus parceiros que acreditaram neste sonho de criar-se uma associação de jornalistas independentes, que evidentemente tem um motivo, não foi por acaso, e eu vou contar esse motivo aqui, ainda que rapidamente, porque nós temos um acordo aqui de ser o mais objetivo possível. Discurso bom é discurso curto. Então eu queria chamar primeiro o Alexandre Siqueira, que ninguém imagina o quanto esse cara é competente, e se não fosse ele, essa associação não teria sido registrada, tudo bonitinho, igual manda o figurino, a tenacidade do Alexandre. Eu já fui presidente de associação, inclusive da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, que a Flávia Araújo está ali, atual, e eu sei como é difícil a gente manter a organização de uma associação. E o Alexandre, nesse sentido, é craque. Jussara, por favor, Jussara. Saliba, Valtim Navarro, João Euclides, Arilda, Góes, decano do jornalismo, Neymar, Ed, cadê o Ed? Pode ficar aí trabalhando. Alguém tem que trabalhar. Tavinho? Nossa Senhora. Dan? Não vai ficar mais ninguém, ué. Dan? Faltou alguém? Butch? Está trabalhando também. Bom, gente, essa associação nasceu assim meio que por uma razão que eu preciso contar duas historinhas rápidas para vocês entenderem por que nós estamos todos aqui. Em 26 de março de 2020, eu fiquei muito indignado. Eu estava assistindo um jornal de uma grande emissora de televisão, que a gente não precisa falar o nome dela, mas todo mundo sabe qual é, e um âncora que virou uma celebridade. Ele não é jornalista, ele virou celebridade. E esse âncora mentiu de cabo a rabo nos 45 minutos do jornal. E eu fui para casa, eu estava na casa da minha mãe, que Deus a tenha, e fui para casa, sentei na frente do computador, Cristina, e pedi a Deus que me iluminasse, que eu precisava reagir
ao que eu ouvi, a mentira que eu ouvi desse âncora, que todo mundo sabe quem é e nós não precisamos falar o nome. E aí, Augusto, no dia 26 de março eu escrevi um artigo intitulado, eu te contei essa história no carro e contei para a Cristina também, intitulado Globo manda as favas à ética jornalística e parte para o ataque a Bolsonaro, disposta a derrubá-lo. Esse artigo ganhou o Brasil e teve mais de 5 milhões de visualizações. No portal Uai, Carline, na época eu ainda estava lá, num único dia teve 450 mil visualizações. Bom, por que eu estou contando isso? Porque tudo que eu escrevo eu boto meu nome e o meu telefone. Vocês são testemunhas disso. E a vida inteira eu escrevi sobre mobilidade urbana. E esse artigo viralizou e eu recebi milhares de mensagens concordando, né? E isso me fez o meu WhatsApp ter 110 mil contatos. Eu consegui disso tudo tirar 110 mil contatos, em grupos ou listas. Hoje, listas, o WhatsApp está contra nós, jornalistas independentes, nós não podemos ter mais lista, né, Serrão? E, infelizmente, eu fiquei com os grupos. E esses grupos somam mais de 500 e dá mais de 110 mil. E no dia 2 de dezembro, agora eu parto para o segundo caso, para explicar qual a razão dessa associação. No dia 2 de dezembro de 2022, eu recebi uma mensagem dizendo o seguinte: há indícios de que houve fraude nas eleições. E eu peguei aquilo e escrevi a respeito, dizendo o seguinte: quem está na porta dos quartéis, que vá em paz, não caiam em provocações, porque há indícios de que houve fraude. Essa mensagem, eu disparei ela para os grupos que eu participava, que somava mais de 500 na ocasião. E um desses grupos, intitulado Amigos, e que era o menor de todos os grupos que eu tinha, porque ele tinha 12 pessoas. Murilo Badaró foi minha testemunha. E alguém pegou essa mensagem e mandou para o Ministério Público Federal, no núcleo de Duque de Caxias, que era o núcleo pronto para isso, para receber essas denúncias. E aí, Coronel Cláudio, eu recebo 2 agentes da Polícia Federal na minha casa. Me perguntaram se eu tinha escrevido. Fui eu, claro que fui eu. Qual o problema? Alertar as pessoas para não cair em provocações, para chamar a polícia militar na hora que tivesse provocações. Não vejo nenhum problema. Bom, aí começou o meu drama. Eu fui intimado a comparecer na Polícia Federal e uma delegada da Polícia Federal já me recebeu da seguinte maneira: o senhor escreveu isso? Eu falei, escrevi. O senhor não acredita, então, que a eleição foi limpa? Eu falei, olha, tudo indica que as ruas não estavam conversando com as urnas. Eu acredito que tem alguma coisa errada, porque senão não estava um monte de gente. O Augusto Nunes, a Cristina Gramel, o Serrão, o Alexandre Siqueira, o Tavim, várias pessoas questionando, tem alguma coisa errada, nós podemos desconfiar. Mas ela não aceitou que eu desconfiasse do resultado das urnas. Passado o tempo, houve a primeira instrução, procuradora Elke. Eu fui para a audiência com a juíza. E, pasmem, deputado Antônio Carlos Arantes,
A juíza virou para mim e falou assim: você não tem vergonha, com 58 anos, você ter alimentado o golpe de 8 de janeiro? A juíza federal virou para mim e falou assim: você como jornalista, você pode ter influenciado no golpe de 8 de janeiro. Meu advogado, nosso amigo Ricardão Carlini, me cutucou e falou: você está condenado. Bom, para minha sorte, o Ministério Público não aceitou o indiciamento por golpe de Estado. Eu fui indiciado por golpe de Estado, artigo 359-M, porque eu troquei uma mensagem no meu WhatsApp. Mas aceitou a acusação por incitação à violência, artigo 286. E eu fui condenado por incitação à violência a pagar R$37 mil que eu estou recorrendo. Eu nunca vi na minha vida um processo andar tão rápido. Eu nunca vi. E isso foi daí que nasceu a Joia. Eu falei: eu preciso fazer alguma coisa. E conversando com esse time aqui, ó, só de craques, com o Alexandre, começou com o Alexandre, depois o Raí Cunha, que é lá de Brasília, ele veio fazer uma visita aqui, e nós começamos, o Neymar foi em seguida, a Jussara, Valtinho, João, Góes, Arilda, nossa correspondente em Nova York, Dan, Tavinho, Saliba, decano do jornalismo do Vale do Aço, né? E aí surgiu a Joia. Hoje nós somos 52, mas nós vamos ser muitos, nós vamos ser mais de 100. Aliás, Murilo, você faz parte do grupo aqui, ó, vem para cá. Cássio, cadê o Cássio? Cristina, você faz parte do grupo. Augusto, você faz parte do grupo. Serrão, você faz parte do grupo. Cid, não vai ficar ninguém? Ricardo? Cadê? Desembargador Caldeira Brant, obrigado pela presença. Grande amigo. Arthur, obrigado. Tá. Depois vocês vão falar. Bom, então, gente, nasceu dessa indignação, de uma injustiça que eu acho que eu não cometi nenhum erro, eu não jamais pensei em golpe, né, mas fui indiciado por golpe. Né, e aí nasceu a ideia desse grupo, e esse grupo não vai parar por aqui. Nós vamos continuar trabalhando para que o jornalismo possa ter direito à voz, à liberdade de expressão, que nós não vamos negociar os fatos, nós vamos ser fiel aos fatos e vamos trabalhar juntos para recuperar. Eu tenho certeza que nem todos são assim. Nós temos jornalistas aqui, ó, Mauro Tramonte, que é um craque do jornalismo, comprometido com os fatos da TV Record, Ricardo Carlini, que comanda a TV Alterosa, o SBT aqui, né, e tantos outros. Rodrigo, presidente do Sindicato de Veículos de Comunicação do Sindijore. Gustavo Mendicino, presidente da Empresa Mineira de Comunicação. Né? Guilherme, cadê o Guilherme? Guilherme, você é o próximo, viu? Fazer parte desse grupo aqui. É isso. Bom, então eu quero agradecer e dizer a vocês que nós vamos trabalhar para que essas ideias ganhem corpo e que a gente possa ter
ser respeitados como jornalistas independentes. O Alexandre Garcia me falou uma coisa que me marcou muito, viu, Cristina? Ele tem custo quando a gente toma essa decisão de ser jornalista independente, mas vale a pena. A liberdade é muito maior do que qualquer coisa que a gente possa receber. Então, daqui a pouquinho nós vamos ouvir o Alexandre Garcia, que não queria estar aqui, mas não está, mas deixou uma mensagem para nós. Muito obrigado a vocês que acreditaram nessa ideia e vamos levar essa ideia para frente. É só vir. Ô, gente, eu citei nomes aqui, mas é importante registrar a presença de todos. Eu estou vendo aqui o Padre Kelmo. Padre Kelmo, você não imagina o bem que nos faz a sua presença. Eu peço a sua bênção para essa associação. E o Neymar vai registrar presenças importantes aqui, como a do Coronel Guedes, aqui representando o nosso governador, Matheus Simões. Já citei Carline, enfim. Por favor, Neymar, cite as presenças. Desembargador Caldeira Brant, a sua solidariedade me tirou lá de baixo e me fez tomar essa atitude aqui, viu? O senhor foi o primeiro a manifestar a sua solidariedade com o que aconteceu comigo e eu não esquecerei isso jamais. Olha, a gente queria agradecer as presenças do deputado estadual Antônio Carlos Arantes, do coronel Carlos Henrique Guedes, assessor especial do governo, da coronel Cláudia Romualdo, também do Mauro Tramonte, da Elke Andrade de Moura, procuradora do Ministério Público de Contas, aqui do Silvio Aderni, Uner Augusto, o nosso Padre Kelmo, Celso Picchioni, Cláudia Soumuti, Cláudio Mota. Tem uma turma aqui grande, sabe? A gente agora não conseguiu confirmar ainda a presença de todos, mas foram convidados, anunciaram o Eduardo da Fulplacas, a Flávia Araújo Badaró, que é presidente da ABIMG, o Gustavo Mendicino, da Rede Minas em Confidência, Elinho Faria, o Elvésio, Humberto Alves Pereira Filho, o Zé Andrade de Barros, o Zé Lúcio Balbi de Melo, o Zé Luiz, Leopoldo Siqueira, né? Mais uma turma, vê se você lembra aí. Bom, Túlio de Souza, nosso advogado. Túlio, obrigado. Cadê o Túlio? Nosso advogado da Joia. Meu amigo Márcio Fagundes, que está chegando aí, jornalista. Márcio Machado, Marcos Nascimento, quem mais? O Marco Antônio, nosso contador. Nossa sede, inclusive, é no escritório do Marco Antônio, né? Tá aí. Vereador Ugney. Vereador.
Vereador, está aqui. André Badaró. Marco Machado. Isso. O Arthur Bambirra, eu já falei, grande chefe de gabinete do desembargador Caldeira Brant. Como é que chama? Zé Maria, o homem da publicidade, grande figura. Bom, nós vamos falando na medida que nós... Diretor do Corpo Consular, tá aí. Tem 3 cônsules. Cadê? Esse é o diretor do Corpo Consular. Lucas Brau, diretor do Corpo Consular de Londres, que está com o nosso amigo, meu amigo. Cadê o Lucas? Ana Paula Rocha. Ana Paula, advogada. Bom, é isso aí. Vamos dar sequência. Bem, graças a Deus nós estamos aqui entre amigos e essa é uma confraternização. É uma coisa bem mais entre amigos, porque todos os nossos convidados aqui são amigos, independente de colegas de profissão. Nesse momento, eu queria pedir o Tavinho para a gente colocar o vídeo também com um dos fundadores da nossa associação. Infelizmente não pôde comparecer, está lá em Brasília, mas em breve nós estaremos fazendo o lançamento de 2 livros, ele que tem feito bastante sucesso. Vamos ouvir agora Eu sou Rai Cunha, primeiro vice-presidente da Associação Brasileira de Jornalistas Independentes e Associados, a Joia Brasil. A Joia, ela foi fundada, foi criada para que jornalistas independentes de proprietários da mídia, possam fazer um jornalismo que procure revelar a realidade dos fatos. E, com isso, contribuir para a democracia plena no Brasil. Contribuir para que sejam enjaulados os ladrões e assassinos que estão destruindo com a pátria brasileira. A Joia é um local de resistência, de jornalismo investigativo, para que a gente possa contribuir com a defesa de um Estado de Direito pleno e lutar pela soltura imediata dos presos políticos. Eu também sou escritor e, como tal, trabalho no momento numa trilogia de 3 romances, thrillers políticos, que tem como fio da meada, unindo esses 3 volumes, o assassinato a conta-gotas de Jair Messias Bolsonaro. O primeiro volume é O Clube dos Onipotentes. O segundo volume, que também já foi publicado, chama-se O Olho do Touro. E eu estou trabalhando no 3º volume,
que vai ser publicado no dia 7 de agosto deste ano, no mês em que se inicia a corrida eleitoral para as eleições de 2026. Com esta trilogia, eu faço um raio-x do aparelhamento de Estado que o Brasil sofre desde os anos 60 e que, a partir de 2003, se tornou uma política do Estado paralelo do banditismo brasileiro, o aparelhamento de Estado, que hoje está em toda parte, inclusive nas mais altas cortes do país. Com este livro também, com esta trilogia, eu faço um raio-x do Foro de São Paulo, que é o ovo da serpente. E vou até o governo de Donald Trump, que tem sido um divisor de águas nessa tragédia que vem acontecendo com a Iberoamérica, porque ele começou a combater os narcotraficantes e os terroristas que infestam a América Latina. Muito obrigado. Esse foi Raí Cunha, que não pôde vir, está lá em Brasília, o nosso primeiro vice-presidente da associação. Nesse momento, eu queria convidar o companheiro e presidente do Conselho Consultivo, jornalista William Saliba, para a apresentação dos objetivos associativos e institucionais da Joia Brasil. Registrar a presença do Fernando Campos. Fernando, obrigado pela presença, publicitário, craque, nosso grande parceiro, bem-vindo. E irmão do Domingos Sávio também, né? Wagner é o dono aqui do Antoniello. Wagner, muito obrigado pelo seu carinho, por nos receber aqui. Seu restaurante tenha sucesso e conte com os jornalistas independentes. Muito obrigado. Boa noite, senhoras e senhores. Quem ainda não me conhece, eu sou o William Saliba, presidente do Conselho, né? Como citado pelo nosso presidente. Bom, a minha esposa, a dona Ângela, ela disse que eu falo muito. E como eu não posso desobedecê-la, porque o Cid é muito amigo dela, é o editor-chefe do Carta de Notícias, ele pode contar essa história aqui e ela pode brigar comigo por ter citado esse fato. Mas é difícil me calar quem passou as últimas 5 décadas testemunhando e registrando a história do Brasil. Então, em vista disso, eu peço licença aos senhores, já que eu tenho essa limitação de tempo e poderia desenvolver mais do que o cerimonial me recomendou, eu vou fazer o meu discurso seguindo o roteiro impresso. Bom, gente, como diz o ditado, é necessário voltarmos ao passado para construirmos o futuro. Eu vivi o cotidiano das redações. Comecei a minha carreira jornalística há 56 anos, exatamente em 1º de março de 1970. Eu vi o Brasil sob o AI-5, as tensões da Guerra Fria, acompanhei e noticiei terroristas, atentados, prisão de jornalistas, sequestro de diplomatas e autoridades. Vivi o censor dentro da redação. O pêndulo da liberdade, então, começou a oscilar. No entanto,
durante todo esse período do regime militar, eu confesso para vocês que nunca sofri censura. Não houve nunca limitação da expressão dos meus sentimentos. Surpreendentemente, é agora, no século XXI, que sinto o peso de uma forma de silenciamento. Onde antes havia o sensor físico, hoje há algoritmos, inquéritos e agências de checagem que determinam o que é verdade e o que não é. Olha, eu recebi nesse período inúmeras notificações, eu tive muitas publicações censuradas, tive a repreensão do advogado da minha empresa, a repreensão da minha família, para que eu me limitasse nas críticas, que afinal, se eu fosse usar uma tornozeleira eletrônica na idade que eu tenho, e usando bengala, imagina o que ia dar. Bom, mas nem por isso eu me calei. Em função disso, entrei para a conhecida Shadowban, aquela invisibilidade digital forçada. E com o risco de virar alvo de um famoso inquérito que nunca acaba, o inquérito do fim do mundo. Algum tempo depois, eu me lembrei da fábula Um Feixe de Varas. Eu tenho certeza que muitos conhecem. É fácil quebrar um graveto, mas é difícil quebrar um feixe deles. E eu tenho certeza que outros colegas chegaram a pensar da mesma forma em vários pontos do Brasil. Foi a partir daí que fomos nos agregando. E foi dessa percepção de vulnerabilidade que nasceu a semente da Joia Brasil em 2025. Foi um grito, um novo grito da independência para o jornalismo nacional e independente. Hoje nós reunimos nos quadros jornalistas e formadores de opiniões digitais de diversas regiões do Brasil e do exterior. Gente de audiência nacional como Jorge Serrão, Augusto Nunes, Cristina Grêmio, enfim, grandes nomes do jornalismo contemporâneo brasileiro. O que para todos nós é motivo de muito orgulho. E agradecemos a presença de vocês aqui. A nossa entidade surge em um contexto de desconfiança e polarização, com o objetivo de fortalecer os princípios fundamentais do jornalismo, especialmente a apuração rigorosa e a responsabilidade editorial. Como eu já citei, entendemos que um graveto sozinho não se quebra, mas um feixe é inquebrável. Esperamos que dessa forma possamos contribuir para entregarmos ao Brasil um jornalismo comprometido com a ética profissional e a melhor qualidade de informação. Em nome dos conselheiros da Joia, desejo aos membros da primeira diretoria da Joia e a todos os associados que estão compondo conosco essa força viva pela democracia, desejando muito sucesso de todos nessa caminhada. A união faz a força. A todos, meu muito obrigado, a paciência de terem me aguentado aqui, mas eu acho que eu não fugi do horário que o cerimonial me pediu, não. Muito obrigado, William. A gente não tem nada de formalidade. Repito mais uma vez que nós estamos entre amigos. Todos nós vivemos momentos difíceis, experiências difíceis. E com aquela justificativa que às vezes a gente tem que engolir. Antigamente, a gente usava a expressão de engolir sapo, e cada sapo. A gente sofre, fomos orientados, frequentando, eu passei
30 anos da minha vida dentro de redação. O máximo que eu cheguei é a ser um editor. Fui âncora, mas o máximo um editor. Eu não cheguei a ser diretor igual Augusto, né? Mas também não tive a responsabilidade dele. Mas eu tive a oportunidade de ver no semblante do Armando Nogueira, da Alice Maria, o sofrimento por ter ali que ficar quietinho, vendo escândalos acontecendo, mas a direção, o dono mandava, tem que ser assim. E você não tinha como fugir. Então, quando você vê essa situação que continua acontecendo, não mudou muito, não. Eu tinha um canal no YouTube com mais de 100 mil assinantes, seguidores, e de repente eu fui banido do YouTube. Fui banido, o meu CPF, eu tento entrar no YouTube, eu não consigo montar um novo canal. Sabe por quê? Me taxaram como negacionista. Olha, eu sempre acreditei em vacinas. O que eu alertava era contra o experimento das vacinas à base de mRNA. Por quê? Porque eu ouvia geneticistas dizendo do perigo, no mínimo de 5 anos, para você conhecer os efeitos colaterais. A prova está aí. Alemanha, Inglaterra, vários processos. A AstraZeneca fechou a fábrica. A Janssen fechou a fábrica. Eu não falei de vacinas com vírus inativos, eu falei de experimento genético. E não consigo mais reaver meu canal, ninguém falou nada. E não tem jeito, e continua do mesmo jeito. E vai continuar assim se a gente não gritar, se não falar. O nosso grupo é pequeno, mas é expressivo. Ainda. E é expressivo. Eu queria registrar a presença do Lucas Brown, diretor do Corpo Consular, ex-cônsul do Reino Unido. Muito obrigado pela presença. O David Guzman, cônsul honorário do Peru. E a minha amiga Luciana, Lu, Secom, craque, os melhores textos que vocês podem imaginar que nós recebemos do governo de Minas, é essa mocinha ali que faz. Parabéns, Lu, pelo seu trabalho, pela sua luta. Ah, eu estava esquecendo. Augusto, essa associação nasceu, realmente se concretizou na missa de 7º dia do J.R. Guzzo, que nós mandamos celebrar. Lembra, Jussara? Jussara me ligou e falou: Zé, o que você acha da gente mandar celebrar uma missa para o J.R. Guzzo? Falei: agora, Jussara. Ela, como é chegada do padre, foi lá e resolveu, e a missa foi rezada numa sexta-feira, não foi isso? Foi numa sexta-feira. E lá nós encontramos com Alexandre e selamos a Constituição da Joia. Bem, dando prosseguimento, nós vamos ouvir um depoimento em vídeo do coronel Gerson Gomes, direto lá da CEPAC, que é a Conservative Political Action Conference, a Conferência de Ação Política Conservadora em Dallas, Texas, Estados Unidos, onde está ao lado de Trump e Flávio Bolsonaro, que discursaram com lideranças conservadoras do mundo todo, junto com outros mais que houver, devem estar todos junto do nosso vídeo. Você pode, por favor, colocar o vídeo do coronel Gerson Gomes? A Joia não é uma associação de jornalistas, nem uma mera entidade de classes. Ela vai muito além disso. Ela é um marco na história do jornalismo brasileiro. Um jornalismo que hoje se encontra descredibilizado junto à sociedade por conta de pseudos jornalistas que só atendem a interesses econômicos, políticos e, sobretudo, um viés ideológico profundamente desconectado da verdade popular. O anseio do povo é saber a realidade dos fatos e não a distorção, a distopia que nós estamos vivendo no nosso país. Portanto, estar ombreado lado a lado com grandes nomes do jornalismo, para mim, o jornalista Bosco Foss, é motivo de grande orgulho. Eu deixo aqui registrado a grande honra de ser membro fundador da Joia, onde nós vamos limpar o nome do jornalismo, recuperar a credibilidade com grandes homens e mulheres, jornalistas de verdade do nosso país, que hoje estão se juntando neste marco histórico chamado A Joia. Fica um abraço aqui do Bosco Foss a todos neste grande evento e aqueles que se interessam pela verdade e liberdade do nosso país.
Esses são os nossos companheiros, viu, que não Nos puderam anos comparecer 50 e 60, e mandaram no esse Brasil, depoimento. Nós tivemos o fenômeno da chamada imprensa marrom, que só visava lucro e não tinha responsabilidade de trazer a verdade à luz. Agora essa imprensa marrom no século evoluiu e passou a ser uma imprensa vermelha, sem responsabilidade também com a verdade, mas tingindo as notícias com ideologia. Bom, esse quadro faz com que nasça aqueles que trazem à luz a verdade e que anseiam pela verdade, os jornalistas raiz. Nasce agora a Joia, a Associação dos Jornalistas Independentes. Eu tenho o privilégio de fazer parte deste grupo que está hoje em 13 estados e que, neste 30 de março, faz nascer em Belo Horizonte a nossa associação. A Joia resgata a verdade e tira essa mancha que o jornalismo está tendo. Olá a todos que fazem parte de alguma ou outra forma da A Joia, essa associação de jornalistas independentes do Brasil, em que hoje, como cidadão brasileiro, posso me incluir 100%. Parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite, lamento não poder estar aí presentes com vocês, mas eu tenho certeza que farão história num momento em que mais precisa o Brasil de jornalistas independentes, que não estamos comprometidos com pauta, que não estamos comprometidos com dinheiro, e sim com a verdade. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gustavo Segre, sou âncora do Faroeste Brasileira na revista Oeste, que é sem dúvida nenhuma uma das ilhas da liberdade do jornalismo brasileiro. Até a próxima. Diretamente do trabalho. Como um jornalista independente, agora afiliado à Joia, essa nossa Associação Brasileira de Jornalistas Independentes e Afiliados. Eu quero dizer da minha alegria nesse dia de celebração. Estou aqui no CPAC, no Texas, no Dallas, acompanhando um dos eventos mais importantes, cobrindo junto com a Auriverde e exercendo o meu papel, o meu trabalho de jornalista independente. E nesse dia eu quero deixar essa mensagem. Falando da importância do nosso trabalho. Não existe democracia, não existe uma república funcionando de maneira orgânica e saudável sem o papel da imprensa e do jornalismo. E hoje no Brasil, mais do que nunca, nós precisamos dessa independência, dessa forma honesta, compromissada com a verdade, de modo que, sem o jornalismo independente em época de redes sociais, nós podemos dizer que a sociedade sucumbe, ela vai ficando sem a sua voz de cobrança, de investigação, de opiniões divergentes, que é tão saudável para a democracia. Por isso eu deixo para vocês essa minha mensagem de estímulo e tomara que a gente consiga fazer diferença. Olá, amigos do A Joia Brasil. Olha, estou de parabéns pela formação do grupo, porque já houve o tempo em que o Brasil tinha jornalistas independentes e que faziam toda a diferença na opinião pública e mostrar os bastidores da política, quem era bonzinho, quem era malvado. E a gente hoje está com um jornalismo contaminado e a gente precisa de iniciativas como a de vocês. Então, de parabéns. É inaceitável a gente continuar com a censura, com todo esse aparelhamento da mídia tradicional e não ter a contrapartida de ter jornalistas independentes. Então, senhores, estão de parabéns. Contem com o meu apoio sempre. Um grande abraço. Olá pessoal, aqui deputada estadual Valéria Bolsonaro. Quero fazer um agradecimento especial ao Damberg que me fez esse convite para esse evento maravilhoso de vocês, Associação dos Jornalistas Independentes, lutando aí pela nossa liberdade, lutando pelos fatos, né? Sem ideologia, mas por fatos reais, né? Independência da imprensa brasileira, que é isso que a gente precisa. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo evento. Um grande abraço a todos vocês. Estamos aqui na correria, ano de eleição, tudo é muito complicado, mas a gente está aí de coração junto com todos vocês. Quero cumprimentar a todos que estão participando desse evento maravilhoso. Um grande beijo, fiquem com Deus e, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Os Médicos pela Vida saúdam os valorosos jornalistas da Joia. Uma imprensa plena pressupõe jornalistas independentes que se conduzem pela investigação e apresentação do debate com as suas diversas versões na busca incansável pela verdade.
Da mesma forma, uma sociedade evoluída e democrática pressupõe o exercício de uma imprensa plena, livre, sem censura. Nossos parabéns à instituição A Joia. Deus esteja com vocês. Cumprimento a todos os jornalistas que estão à frente da Associação Brasileira de Jornalistas Independentes. Vocês são fundamentais para o exercício de direitos essenciais numa sociedade democrática, liberdade de expressão e acesso à informação. A união de vocês fortalece o debate público e garante que diferentes realidades e versões e posições sejam conhecidas, respeitadas, independentemente de viés ideológico. Meus parabéns aos envolvidos nessa iniciativa e meu desejo que a Associação Brasileira de Jornalistas Independentes seja um espaço de fortalecimento, troca e defesa permanente dos valores de um bom jornalismo. Muito sucesso e vida longa à associação. A Joia não é uma associação. É isso aí. Nós fizemos um compilado daqueles que não puderam comparecer, todos enviaram justificativa e também fizeram questão de gravar um vídeo. Nós temos representação hoje em 13 estados no Brasil, né? O governador teve um compromisso, precisou se ausentar, ele iria vir, mas não pôde, acabou de assumir o governo, está com a agenda bastante apertada, mas também nos honrou com esse depoimento. Eu queria, nesse momento, começar a chamar também alguns companheiros para que conversasse conosco um pouquinho e desse também a sua opinião sobre a Joia Brasil. Gostaria de começar com Jorge Serrão. Saudações a todos, uma grande alegria estar aqui. Pergunta básica: o que a gente veio fazer aqui hoje? Eu já respondo rapidinho. A gente veio fazer história. A gente veio lutar pela liberdade e pelo jornalismo de verdade, que são duas coisas indissociáveis, não tem uma coisa sem a outra. Então, todo mundo que está aqui hoje, está formando uma verdadeira egrégora para que a gente tenha de novo a imprensa brasileira cumprindo o papel que ela precisa cumprir. Lutar pelas grandes reformas estruturais, para que a gente tenha um país de verdade. O Brasil hoje, como o coronel Gerson Gomes bem frisou, não é mais uma democracia. Aqui nós somos uma cleptocracia, como já definiu o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Nós somos hoje um país dominado pelo crime institucionalizado, a associação entre criminosos de toda espécie e agentes da máquina estatal. A gente tem que romper com isso. O Brasil tem que ser o país dos honestos e a gente da mídia tem essa responsabilidade de levar a informação correta, de lutar pela busca da verdade e fazer o jornalismo cumprir o seu papel de descrever a verdade objetiva, aquilo que é real, objetivo e permanente, que é o que define a verdade e o jornalismo. Então, vamos nessa luta, gente, todo mundo. Seguindo na mesma linha, gostaria de ouvir também a Cristina Gamel. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Muito obrigada por me buscar no aeroporto, José Aparecido, Alexandre, muito obrigado pelo convite. Obrigada a todos por me incluírem nesse grupo tão seleto, né? Aos amigos Serrão, Augusto, por também aceitarem participar aqui. Outros tantos que não puderam vir, né? O queridíssimo Alexandre Garcia, que eu sei que vai estar representado num vídeo daqui a pouco. Eu estava vindo para cá e pensando por quê, né? E quando que nós começamos a cogitar a necessidade, não é a vontade, a necessidade de nos unirmos para tentarmos ter ainda algum respiro no jornalismo brasileiro. E já faz uns bons anos, né, Augusto? Eu acho que todo mundo que é jornalista ou afiliado, que está aqui nessa sala, em algum momento, em alguma conversa de WhatsApp, antes de começar a escrever ou depois de ter apagado o que estava escrevendo, deu bom dia ao ministro Alexandre de Moraes. A gente passou alguns anos fazendo isso. Hoje em dia a gente não dá mais bom dia, né?
já considera que estão lendo mesmo e paciência. Teve a história aqui do Zé Aparecido do golpismo, por conta de uma mensagem compartilhada, mas a gente não pode deixar de esquecer que teve empresários, força produtiva desse país, que teve a casa vasculhada e dispositivos eletrônicos confiscados por ter dado um joinha numa conversa privada de WhatsApp. Já faz alguns anos. Tem um empresário que é lá da minha região, da região sul, embora não seja do meu estado, amicíssimo nosso, que a gente valoriza muito, Luciano Hang, que está inelegível sem nunca ter se candidatado a nada, por causa da participação nesse mesmo grupo, onde ele não conversava, fazia 6 meses, nem joinha ele dava. Então, a gente chegou num nível aqui no Brasil, e todos, infelizmente, temos muita consciência de que chegamos a esse nível de ditadura por causa da imprensa, que eu chamo de imprensa pichuleco, ou jornalismo trans, que eu acho que é uma versão mais moderna da definição. São pessoas que se sentem jornalistas, mas são, na verdade, militantes, e nesse momento, infelizmente, militantes pró um partido que deveria estar na cadeia, já deveria ter sido extinto e jamais governando o país, infelizmente. Mas, para não esticar muito a conversa, eu não sei se vocês têm esse privilégio no currículo de vocês, mas eu preciso amaciar o meu ego e dizer que eu fui censurada junto com Augusto Nunes, junto com Guilherme Fiuza, me ajudem a lembrar, Rodrigo Constantino. Você foi censurado também, Serrão? Jorge Serrão, Fabiana Barroso, Caio Coppola, enfim, os nomes que vocês lembrarem aí da Jovem Pan, dos que fizeram a Jovem Pan se transformar de uma rádio numa TV, numa potência, num momento de muita turbulência no noticiário brasileiro, todos censurados nos 10 últimos dias do segundo turno da eleição de 2022, que dispensa apresentações. E eu tenho no meu currículo o distrato do nosso contrato de trabalho no dia seguinte da vitória de Lula, no dia seguinte, eu, Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Caio Coppola e Fabiana Barroso puxamos o bonde, que depois trouxe muitos outros vagões. Então, de certa forma, eu falo isso com orgulho. Assim como eu falo com orgulho quando alguém nega entrevista. Só para Cristina Grêmio que eu não dou entrevista. Eu acho que isso é um elogio. Está com medo, né? Então, a gente gosta, a gente coloca no currículo. Eu queria fazer um breve... Eu tenho uns minutinhos, né? Eu vinha pensando aqui no avião, na viagem para cá, quando isso começou, porque acho que todos nós tentamos achar um ponto em que isso começou. Então, embora muitos tenham me conhecido mais recentemente, nesses últimos 8 anos em que eu atuo no jornalismo de opinião, e antes da Jovem Pan eu já estava na Gazeta como colunista e comentarista política, então minha história no jornalismo de opinião começa em 2018, por acaso, acho que nem o Augusto sabe, exatamente no dia em que começou a campanha eleitoral de 2018, que foi no iniciozinho de agosto, porque eu tinha sido contratada na Gazeta em julho para montar um programa de vídeo que seria o início da editoria de vídeos da Gazeta do Povo, que tinha digitalizado todo o conteúdo um ano antes. Eu era uma profissional de TV, já tinha 26 anos de reportagem de TV, a maior parte deles no Paraná, mas eu trabalhei 4 anos no Rio com o Carline, não sei onde é que o Carline já saiu, trabalhei no Rio com o Carline e também na TV Bandeirantes, antes de estar na Globo, trabalhei 2 anos em São Luís, no Maranhão, cobria Maranhão e Piauí, uma realidade bem diferente da que eu conhecia do Sul e do Sudeste, mas foram 26 anos de reportagem de televisão, e eu lembro que eu decidi sair, eu estava numa espécie de burnout, continuava amando profundamente o jornalismo de televisão, que foi o que eu sempre fiz, a reportagem dentro do jornalismo de televisão, que foi o que eu sempre fiz mais intensamente, embora tenha apresentado programas, tenha feito um pouco de produção, muito de edição também, mas eu decidi sair porque eu não me sentia mais trabalhando naquele lugar. Foi quando as redes sociais começaram a ser muito utilizadas no Brasil. Já foi depois do Orkut, do nosso falecido Orkut, que acho que foi onde todos nós começamos no digital.
né? E a gente não fazia jornalismo ainda, a gente ainda tateava se aquilo poderia vir a ser um veículo, uma plataforma, enfim, um local de comunicação alternativo. Quando entrou Facebook e depois as lives do Facebook, eu vi que ali tinha jornalismo. Então, eu pedi para sair, foi no auge da recessão do governo Dilma, na emissora onde eu trabalhava, que era afiliada à Globo de Curitiba, a minha cidade, eram demitidos, em média, 15 jornalistas por mês. Então, o jornalismo estava num processo de encolhimento por questões financeiras, e eu pedi para ir na barca do mês. E aí eu não sabia mais se eu continuaria no jornalismo, mas eu comecei a estudar eles chamavam de novas mídias. E eu vi de fora já do jornalismo dito tradicional o negócio degringolar, porque o digital começou a crescer muito e aí todo mundo virou jornalista de repente, todo mundo reportando, todo mundo dando sua opinião, muita desinformação, muita falha de apuração, porque não eram jornalistas fazendo, mas todo mundo aprendendo a reportar. E o jornalismo dito tradicional encarando aquilo como inimigo, como adversário, como concorrente. Aí começa o embrião do PL 2630. Foi ali que começou, na minha opinião. E aí começam a comunicar aos parlamentares, olha, precisa regular e tal, e o negócio continua caminhando. Eles não desistiram. Por isso que é tão importante também isso aqui. Mas o mais importante mesmo é para a gente manter a verdade de pé. Porque quando a gente vê o noticiário todo do governo Bolsonaro, com seus erros e acertos, estou falando erros e acertos do governo, não do noticiário. A gente vê o noticiário todo enviesado, omitindo fatos, descontextualizando ou escondendo pedaços da verdade, para induzir o público a achar que algo aconteceu de maneira diferente do que aconteceu, a começar por comentários do presidente da República sobre falta de ar no meio da pandemia. Quando a gente vê aquilo acontecendo e a opinião pública toda pegando esse vagão da mentira e da desinformação e a gente sendo censurado e perseguido, precisamos nos unir realmente para tentar juntos sermos mais fortes, que eu acredito muito na força do grupo sempre. Então, muito obrigada por me acolherem, pelo convite, por me convidarem para estar aqui nesse momento que eu considero, sim, histórico, Serrão. Estou terminando de editar um videozinho ali que já vou jogar nas minhas redes sociais e estava pensando no que escrever e eu peguei o número que disseram aqui, somos 53, é isso? Nós somos poucos neste início, mas seremos milhares, quiçá milhões, porque se todo brasileiro se considera meio jornalista hoje em dia, eles podem vir para a Joia se forem pela verdade. É nisso que eu acredito. Obrigada. Registrar a presença da decana Lena Brandão. Lena, levanta. Lena Brandão. A joinha. Muitos anos de trabalho juntos na Globo, né? Bons tempos. E é impressionante como, depois de quase 5 décadas trabalhando como jornalista, e de repente viramos blogueiros. Eu não sei porque não tenho nada contra quem edita blog, que tenha blog, mas ao invés de nos chamarem de jornalistas, às vezes dizem lá, o blogueiro publicou isso. Que blogueiro? Que história é essa? Aqui todos nós temos história, nós lutamos, nós marcamos uma época, nós temos diploma, nós estudamos, nós marcamos isso, não é? Infelizmente, nós temos as nossas associações que não abraçaram essa causa e ficam, às vezes, até nos reprimindo. Olha, mas nós não temos mais chefe, nós agora somos independentes. E como a Cristina falou, por isso que a Joia tem, além dos jornalistas independentes, os afiliados. Podem vir, porque aqui tem espaço e tem liberdade para todos. Eu queria, nesse momento, chamar o Alexandre, o nosso vice-presidente, para fazer a entrega da carteira de associado honorário ao nosso grande Augusto Nunes.
Boa noite a todos. Eu que me sinto agora privilegiado de contar com 2 associados honorários, o grande Augusto Nunes e o Alexandre Garcia, que daqui a pouco vai nos falar. Honorários, mas militantes, aí nós vamos ver. E eu tenho o prazer de lhe entregar a sua carteira de jornalista da Joia. Eu aproveito para passar a palavra, então, para o Augusto. Pode ser? Bom, eu gostei de ver a Cristina relembrando os nossos momentos, que foram difíceis, mas dos quais nos orgulhamos, na Jovem Pan, quando a Jovem Pan perdeu a coragem, né? Se é que teve, né, coragem e não só o interesse financeiro tivesse prevalecido. E me orgulho muito do dia da minha saída. E lá pelo seguinte, a Jovem Pan dizia que 5 expressões não podiam ser aplicadas ao Lula. E dizia que isso era uma imposição do TSE. E eu telefonei para o advogado da Jovem Pan e falei, escuta, por que a gente está proibido aí de falar, de usar era ladrão, amigo de ditadores, descondenado, ex-presidiário, e tinha mais uma, não me lembro agora. Mas eu, por acaso, liguei para o advogado da empresa e ele se traiu e acabou dizendo o seguinte, ele falou, não, nós era a Jovem Pan, nós achamos que essas expressões são perigosas, a gente pode ter problemas e tal, então eu fiquei sabendo que era a Jovem Pan que tinha proibido o uso das expressões. O TSE, ou algum espertalhão lá dentro, fez o que devia fazer mesmo. Publicou um vídeo em que o TSE dizia, nós não proibimos nada, não. Nós não proibimos, não há nenhuma palavra proibida. Aí eu não tive dúvida, eu peguei essas 5 expressões e treinei com o rapaz que cuidava do som, lá da gravação do programa, e disse, olha aqui, quanto tempo dá isso aqui? 9 segundos durava. Eu falei, os diretores da PAN ligavam imediatamente com a gente no ar, ali quando alguma coisa perigosa para eles era dita. Então eu falei, não corta por 9 segundos. E aí, eu falei, olha, o TSE diz que nada é proibido. A empresa diz que nada é proibido. Então eu estou à vontade para dizer que o Lula é ladrão, amigo. Falei tudo. Saí da Jovem Pan e não voltei nem para buscar aqueles papéis que a gente deixa nas empresas, que também não servem para nada. Nunca mais voltei ali e ponto final. Fomos para a Revista Oeste, que hoje tem 120 mil assinantes, não recebe, não publica, não aceita publicidade oficial, mesmo de governos pelos quais a gente tem simpatia, e vive das assinaturas. E hoje tem 197 funcionários. E lá a gente encontrou a liberdade. Eu tive o prazer de trabalhar com o Serrão, com a Cristina, com a Cris. Nós já viajamos para fazer palestras, né, Cris? A Cris pegou os momentos mais difíceis da carreira de jornalistas que prezam, que é o papel do jornalista, contar a verdade. A verdade é uma só, a verdade factual. É o contrário da mentira. Ponto. É o fato. E o fato não morre, ele desmaia frequentemente aqui no Brasil, mas não morre. Nós sabemos de tudo o que aconteceu ao longo da história, séculos atrás. E estamos registrando o que será lembrado porque
nós não abrimos mão de contar a verdade. Eu me envergonhei muito quando eu vi a revista Veja, onde eu trabalhei muitos anos, sob a direção do Guzzo. Queria agradecer aqui a homenagem ao meu velho amigo Guzzo, que é o pai da Revista Oeste, é quem fixou os princípios da Revista Oeste e que ensinou todos nós ali a escrever com simplicidade e competência, sem erros. O Guzzo escreveu dezenas de capas lá e a gente procura seguir o exemplo dele. Mas eu estava dizendo assim, a revista Veja, eu pego a edição de fim de ano, vou ver a retrospectiva, leio e não acredito no que eu desconfio. Falei, não é possível que eles tenham feito isso. Voltei e consultei de novo, página por página, porque eu queria saber se eles tinham publicado o nome Clezão, Clériston. Pelo menos na seção de datas, que registra o falecimento de qualquer câmera que tenha comparecido ao Oscar em Hollywood. Não publicaram o nome do Clezão. Eu vi as outras retrospectivas, o Clezão também não morreu em nenhum outro jornal ou veículo que eu chamo da imprensa estatizada. Estatizada. Eu acho que a gente tem que seguir a frase aí de um grande mineiro, Juscelino Kubitschek. Deus me poupou do sentimento do medo. A gente não pode ter medo aí para poder enfrentar aqueles 10 minutos terríveis que precedem o sono. Eu não tenho medo, para não sentir vergonha de mim, dessa turma toda aí do Supremo Tribunal Federal, que são chamados na revista essa em reportagens assinadas pelo que são criminosos. Criminosos. Quem aceita honorários de 129 milhões de reais para fazer um código de conduta para um bandido é criminoso. Tem que ser julgado. Quem faz o que faz o Toffoli, que é analfabeto, tem que ser afastado do tribunal o quanto antes. Então, eu acho o seguinte, com entidades como a nossa, é por isso que eu vou participar com muito entusiasmo, que a gente tem de ajudar a fazer o que falta ao Brasil. O Brasil tem candidatos e não tem programa de governo, não tem um projeto do Brasil, projeto para o Brasil. E este ano a gente tem de construir isso aí. O que a gente quer em todas as áreas, a gente tem de tratar para valer, não é aquele binômio educação e saúde. Não, o que fazer com a educação, o que fazer com a saúde e o que fazer com tudo. E preservando as liberdades e livrando o Brasil do cancro da corrupção com medidas muito simples. A Cris, por exemplo, pode ser senadora pelo Paraná. Ela estava dizendo no carro o que todo brasileiro deveria exigir de qualquer candidato a esse posto. Primeiro, não precisa preencher a vaga com um Messias da vida, deixa com 10. O Supremo com 10 ou 11 é a mesma falta de vergonha, que marca a entidade. Eles estão desmoralizando a instituição. Então não tem nada, fica com 10. E só se vota em senador que se comprometa a afastar pelo impeachment os bandidos que estão lá. É esse o nome. É esse o nome. Então o Gilmar Mendes, eu contei outro dia que o Gilmar Mendes telefonou para mim, ele bebe depois do jantar, fica valente. E de madrugada ele me ligou e houve uma troca de insultos que, olha, eu não me lembro bem o que ele disse, mas eu lembro o que eu disse para ele. E tive o prazer de dizer isso. E por que o Gilmar Mendes não me prende? Porque o Brasil está pelo avesso, mas bandido me prendendo, bandido que eu conheço bem, isso não vai acontecer.
Não vai acontecer. E eu não vou tolerar lidar com analfabetos aí decidindo a vida das pessoas, deixando centenas nas prisões e com o apoio da imprensa que acordou agora. E acordou por quê? Porque alguns jornalistas resolveram contar a verdade. Ponto. É esse o nosso papel, então vai para outra profissão. Eu já vivi a ditadura do AI-5, não vou viver a segunda. Agora, eu nunca imaginei que eu veria jornalistas a favor da censura. A favor, eu tenho vergonha da minha geração. Vergonha, mas eu não vou me envergonhar. Podem fazer o que quiserem. Não me interessa o que eles pretendem fazer, tentarão fazer, não me interessa. Eu não vou ter vergonha de mim e dos meus amigos, depois de tudo o que a gente faz, falando com vocês, olhando nos olhos. Eu não posso agir de maneira diferente. Então, o que é a coragem? Coragem é você controlar o medo. Muito simples. O fuzileiro naval que volta para pegar o amigo que levou um tiro na guerra, ele não está pensando na medalha que ele vai ganhar. Ele tem vergonha de não voltar. Simples assim. Agora, jornalista com medo não está na profissão certa. Não está. E o brasileiro está perdendo o medo e vai descobrir mais cedo do que a gente imagina que o artigo 1º da Constituição ainda vale, né? Todo o poder emana do povo e seu nome é exercido por representantes eleitos ou diretamente. O Supremo não tem ninguém eleito, não fala por nós. O Congresso está ruim, vamos mudá-lo. É só a gente vigiar os candidatos. E esperamos alguns meses, não tem problema. Tá? Se o imponderável não nos favorecer mais vezes, como favoreceu agora, ninguém esperava o caso Master. Ninguém esperava. A gente vai construir o futuro e vai construir o Brasil que está na cabeça de todos aqui. Tá? A gente chega de ter no governo ladrões. É isso. Pois é, gente, esse é o âmago, é a essência da nossa associação. Nós temos um cronograma, temos um horário apertado. Eu queria aproveitar nesse momento e pedir ao Tavinho que colocasse o vídeo também de um depoimento muito importante e que cerra fileira conosco nesse momento, na nossa associação, e que ele pudesse falar agora, o Alexandre Garcia. Olá, minhas amigas, meus amigos, meus companheiros de A Joia. Eu estou muito orgulhoso de ser um participante honorário. Eu não tive condições de ir a Belo Horizonte neste dia 30. Já estou partindo para outras missões, né? Mas eu quero dizer para vocês que estou muito feliz pela ideia de criar uma associação brasileira de jornalistas independentes, porque a independência é absolutamente necessária para a liberdade de imprensa, a liberdade de cada um de ser dono do seu nariz. Eu estou experimentando isso já desde fim de 2018. E é diferente, né? Ainda que não haja pressão em cima da gente, ainda que não haja exigências, muitas vezes há, né? Não foi o meu caso, mas a gente se sente respirando o ar da própria linha editorial e podendo assumir as responsabilidades do que faz, do que diz, do que fala, né?
sem que haja qualquer tipo de interferência, a não ser daqueles para os quais a gente trabalha. Nós existimos em função da nossa audiência, dos que nos leem, dos que nos acompanham, dos que nos ouvem, dos que nos veem. É a esses que a gente deve respeito. Esses são nossos verdadeiros patrões. Nós servimos ao povo, servimos ao país, às leis, à ética, principalmente, e à verdade, o que é óbvio. Jornalista sem verdade é um autor de fake news. Mas nem todos gostam da verdade. E ainda mais nesse país aqui em que viceja a hipocrisia. Então, meus amigos, eu queria compartilhar com vocês essas ideias bem rapidamente, para não tomar o tempo de vocês, dizer que eu tenho muita honra de estar na companhia de vocês, sendo honorário, e estou aqui com a carteirinha, que por coincidência recebi hoje. Meu abraço a todos, meu respeito a vocês, bons jornalistas, exerçam bem essa independência, que é a liberdade. De Brasília, Alexandre Garcia. Bravo! Quero registrar a presença daquele cara de chapéu, Márcio Cacau. Coronel Cláudio, é um craque, é ou não é? Obrigado, Márcio. Aquele cara de branco lá no fundo, ó. Esse cara, ele trouxe o marketing para o Brasil. Ele já foi da Globo também. Ié Ribeiro, obrigado pela presença, Ié. Olha, gente, eu estou assim, agradecendo a Deus por tudo que está acontecendo aqui. Dan, nós conseguimos. Nós conseguimos. E nós não poderíamos deixar de falar disso aqui. Ó. Além de jornalistas competentes, nós temos escritores competentíssimos. Nós temos ali o Murilo Badaró, que eu presenteei para o Serrão, a maior obra que eu já li na minha vida, e eu não li poucos livros, sobre o que aconteceu em 1964. 1964, bastidores do golpe, entre aspas, do Murilo Badaró, que é nosso associado. Nós temos aqui, e o Murilo também, eu devo lembrar, o Murilo uma vez me ligou e falou, Zé, nós precisamos fazer alguma coisa, tem um morador de rua aqui da minha casa, que eu conheço ele há anos, faço doações para ele, levo roupa para ele, levo comida para ele está preso por golpe de Estado. Eu falei, como é que é, Murilo? Morador, Augusto, morador de rua. Como é que ele chama, Murilo? Randolph, eu lembro o nome dele, Randolph. Não é o Randolph Rodrigues, é o Randolph. Um morador de rua preso por golpe de Estado, igual eu. Fui indiciado por golpe de Estado. Pô, pelo amor de Deus. Né? Então, nós temos escritores, nós temos ali Valtim Navarro, que é o caneta de ouro. Nosso caneta de ouro. Gustavo, é ou não é um caneta de ouro? Isso é um craque. Ele é campeão. E eu tenho o privilégio de, todo domingo, sentar com ele, tomar uma cerveja, né, e respirar o cigarro dele. Eu fico respirando, fumando por tabela. Gente, o Dan escreveu, entre outros, Sociedade dos Poetas Vivos. Dan, vem cá falar do seu livro. Cadê o Dan? Opa, olha o Dan aqui.
Eu conheci o Dan em Foz do Iguaçu. Para quem não sabe, eu sou âncora e jornalista do Médicos pela Vida desde 2021, no primeiro Congresso Mundial sobre Covid. Ancorei 3 congressos mundiais sobre Covid. Nenhum jornalista no Brasil assistiu e testemunhou o que eu assisti, Augusto. Nenhum. Eu assisti de 8 da manhã às 22 horas, você esteve no primeiro. Eu lembro de você. Alexandre Garcia esteve no primeiro. Mas eu assisti do primeiro ao último, todos os palestrantes, cientistas e médicos de 27 países. É estarrecedor o que eu assisti. E que você assistiu também, Cristina. E o que o Alexandre assistiu, que a mulher dele é médica. Né? Então, enfim, então eu conheci o Dan lá em Foz do Iguaçu, no 2º Congresso Mundial sobre Covid. E está sempre conosco, está conosco lá no Médicos pela Vida, luta para a verdade sobre a pandemia da Covid-19 aparecer. Porque tudo que nós vimos na imprensa aberta foi mentira. Mentira deslavada. Fale sobre o seu livro, Dan. Boa noite. Eu não fui indiciado no Brasil. No Brasil. Eu fui um dos primeiros a pegar a íntegra do Alexandre Garcia naquela primeira conferência de Médicos pela Vida, e eu fui o primeiro a tornar aquilo em texto e explodir pelo mundo. Eu não tinha como levar 1.000, 10.000 pessoas a um consultório médico, mas eu tinha como levar a verdade de um cientista para 1.000, 10.000, milhões de pessoas, até que, como redator da nossa matriz que ficava na Noruega, o nosso CEO foi chamado pela Polícia Federal e os nossos artigos foram barrados, foram derrubados, tivemos shadow ban e muito daquilo que escrevemos foi embora. Mas, fui chamado aqui para falar sobre isso, fazendo o link de como nós nos conhecemos através de um problema, de uma pandemia. Livro de Samuel, Tanar, Antigo Testamento para alguns. Existe um amigo de Davi que o salva quando ele foge do rei Absalão. Por favor, Padre Kelmo, corrija se estiver enganado. O nome dele era Barzilai. E quando ele acolhe Davi, Davi se torna seu amigo. E depois, Davi quer honrá-lo na sua posteridade. O nome Barzilai, amigo de Davi, portanto, Barzilai, passou de pai para filho através da cultura oral, da tradição oral, até chegar aos celtas. Portanto, alguns séculos, milênios se passaram. Os celtas sabiam que do outro lado do Atlântico havia uma terra prometida. Do outro lado do Atlântico havia uma terra de bênçãos. Do outro lado do Atlântico haveria aquilo que viemos chamar Vera Cruz e Santa Cruz. E de lá eles diziam, os Highlanders, Hi Brasil. Isso, portanto, milhares, décadas, séculos antes de existir 1500 do achamento do Brasil. Já existia Hi Brasil com Z. E neste livro, eu vou falar um pouco sobre isso. Em que de 1500 até 1945, a nossa terra, a nossa gente, a nossa certidão de nascimento nacional, e se queremos falar de questões identitárias e de povos originários, comecemos pela nossa certidão de nascimento original, que foi adulterada em 1945 por militância, sem um critério técnico, sem um critério linguístico, sem um critério etimológico, sem um critério histórico, mas apenas por catedráticos do tempo getulista, fazendo passeios com nosso dinheiro, Brasil, Lisboa, Coimbra, até que resolveram de lá para cá determinar que seria com S. A partir de 1945, adulteraram a nossa certidão de nascimento nacional. Portanto,
ignorando o período milenar antes de 1500. Eu vou contar só de 1500 para frente. De 1500 a 1945, se eu sou bom de geografia, de 1500 a 1945, 445 anos de Brasil com Z, do nosso Império do Brasil, quando o Brasil era uma das maiores potências mundiais. Quando veio o golpe republicano, nós tivemos o Brasil com S, portanto, de 1945 a 2025, que acabou de terminar, apenas 80 anos de uma militância com S. Da mesma forma que você pergunta quais foram os critérios linguísticos para mudar de presidente para presidenta, quando absurdamente não há critérios técnicos ou linguísticos ou etimológicos, simplesmente foi o poder de uma caneta militante. Quando o presidente é o ente que preside, assim como no rádio o ouvinte é o ente que ouve, não existe ouvinta de rádio, não existe pacienta, é o ente já é neutro, e se fossem coerentes, hoje seria presidento. Portanto, nem isso são coerentes. E neste livro eu trato desse período, contando de 1500 até 1922, na Semana de Arte Moderna, todos os períodos literários. Eu conto a história dos principais literatos do Brasil, totalmente de forma poética. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Obrigado, Dan. Bom, o livro do Dan está ali fora, quem quiser adquirir, não precisa pagar agora. Pode levar o livro, ler, se gostar, paga. Se não gostar, não paga. Alexandre Siqueira, é o terceiro livro dele. Jornalismo, a um passo do abismo. Alexandre, vem cá. Eu li todos. Corajoso, Alexandre. Corajoso, Alexandre. Eu resolvi realmente escrever a respeito do jornalismo, porque me incomoda demais assistir a profissão que a gente tem como verdade do nosso próprio ser, e assistir que nenhum deles que estava acontecendo no Brasil havia nenhuma reação. E eu sou um cara que gosta muito de história. E aí eu resolvi contar um pouco do que é o jornalismo desde os tempos remotos dos homens da caverna. O jornalismo existe desde lá. E conto um pouquinho a respeito disso, até sucumbir em 2022, 2023, quando eu termino esse livro, falar da imprensa atual. E que eu acho um grande prazer fazer parte da Joia para poder resgatar o bom jornalismo. É esse o princípio que está aqui nesse livro. Muito obrigado. O Alexandre é muito modesto. Ele esqueceu de falar do Perdeu Mané. É dele também. É uma história, todo mundo conhece essa história do Perdeu Mané, né? Não precisa nem de falar o que é. Perdeu Mané. Ganhamos, Alexandre. Essa associação não teria acontecido de fato e de direito se não fosse esse cara. Lena, é ou não é? Padre Kelmo, ninguém sairia daqui sem te ouvir e sem tomar a sua bênção. Eu quero pedir a sua bênção para a Joia Brasil. Nada mais simbólico do que esse homem. Ele lavava a alma dos brasileiros. A minha, pelo menos, ele lavava cada vez que ele aparecia nos debates. Viu, Rodrigo? É ou não é? Muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder estar vivendo
esse momento histórico aqui, né? Porque nasce para o nosso Brasil a Joia Brasil. E eu tenho uma mensagem, quando o Jorge Serrão, meu amigo, me convidou para vir para cá, eu disse, hoje de manhã ele me disse, olha, se você tiver a oportunidade de falar, fale alguma coisa. Então eu parei para pensar, escrevi um textinho, porque eu sou acusado de falar muito. Diz, padre, você fala muito. Então eu preferi condensar minhas palavras numa pequena mensagem que eu quero deixar para cada um de vocês. Vocês são extremamente importantes para esse período da história do Brasil. Nós precisamos, nós, povo brasileiro, nós precisamos de vocês. Nós precisamos que vocês se mantenham firmes neste momento em que a nossa história é uma história de mentiras, corrupções, de ódio, de vingança, de morte. E aqui eu quero, antes de ler, ressaltar que eu me inspiro muito nas palavras e na firmeza desse grande jornalista que é Augusto Nunes, né? O que ele disse aqui são as minhas palavras também. Mas, senão eu falo muito, eu vou ler já. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, buscadores da verdade, muitos tentaram decretar o fim do jornalismo. Diziam que as vozes que não se dobram ao sistema seriam silenciadas pelo peso das narrativas encomendadas. Mas eu olho para cada um de vocês hoje e proclamo: o jornalismo verdadeiro não morreu. Pelo contrário, ele está mais vivo, mais pulsante e mais necessário do que nunca em nossa amada terra de Santa Cruz. A verdadeira democracia não nasce de decretos ou de gabinetes fechados. Ela só respira onde o jornalismo é livre, onde a pergunta não é proibida e onde a resposta não é ditada pelo medo. Vocês, profissionais de comunicação, independentes, são os sentinelas que guardam o direito do povo de conhecer os fatos sem filtros e sem as algemas da ideologia. E nada mais justo, nada mais providencial do que lançar este movimento de jornalistas independentes aqui em Minas Gerais. Esta terra sagrada de montanhas que guardam o segredo da nossa independência. Minas é a terra de Tiradentes. É o berço de homens e mulheres que ao longo dos séculos não aceitaram o jugo da opressão e conduziram o Brasil pelos caminhos da história com coragem e honra. Ao escolherem Minas para este renascimento, vocês bebem da mesma fonte que os inconfidentes, a sede de liberdade. O jornalismo independente é hoje a nossa inconfidência contra a mentira e a tirania. Meus parabéns a cada um de vocês que muitas vezes com poucos recursos, mas com uma fé inabalável, levam a luz e informação aos lares brasileiros. Que Deus ilumine as suas canetas, as suas câmeras, as suas vozes e as suas mentes. Pela verdade que liberta, pela liberdade que nos une, pelo Brasil que amamos. Muito obrigado e que as bênçãos de Deus acompanhem esta jornada. Fiquem todos sempre com Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a Joia Brasil. Bênção maior do que essa, padre. Você não acredita? Não tem. Mas eu queria fazer um outro convite, já que dizem que eu falo muito. Eu queria convidar todos vocês para ficarem de pé, se posso. Eu gostaria que todos ficassem de pé, porque nós falamos muito aqui sobre a verdade.
Falamos sobre a verdade e sobre a mentira. Nós rechaçamos a mentira. A mentira do enganador, do demônio, do diabo. Nós falamos da verdade e a verdade é Cristo. Cristo que liberta, Cristo que salva. E esse nosso país tem como fundamento Cristo. Nós somos uma nação cristã e nós precisamos colocar Cristo como centro das nossas vidas, para que nos inspire, para que, olhando os seus exemplos, possamos ser brasileiros e brasileiras, jornalistas, padres, juízes, médicos, homens da verdade, buscadores da verdade, buscadores do Cristo. E por isso, nós iniciamos cantando o hino nacional. Vamos, nesse término, já estamos para os términos dos nossos compromissos, vamos para o término também agradecendo a Deus, a Ele, por tudo o que nos fez e nos faz, já que iniciamos uma Semana Santa. Vamos orar aqui aquela oração que para todos ela é comum, a oração do Pai Nosso. Para todos os cristãos católicos, ortodoxos, evangélicos, somos seguidores do mesmo Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe a Joia Brasil, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado pela acolhida. Obrigado, Padre Kelmo. Eu vou encerrar a minha participação aqui, chamando aqui o Tavim, o Dan, o Alexandre, não, essa e a Jussara aqui. Ô, gente, vocês já viram aquela história de que as coisas para acontecerem a gente tem que pegar firme? Deixa a Jussara falar antes. Eu queria boa noite a todos e muitíssimo agradecida pela presença de cada um dos senhores, das jovens senhoras, todas, muito obrigada. Mas gostaria só de lembrar o que o Zé lembrou, que a Joia começou numa missa de 7º dia. Foi lá na missa de 7º dia, para o Guzo, e hoje a abertura, a inauguração oficial se dá com a bênção do Padre Kelmo. Eu acho que é uma predestinação muito grande de bênçãos para todos que trabalham pela verdade, para a liberdade. Obrigado, Jussara. Jussara, essa associação nasceu, eu repito, na missa de 7º dia do J.R. Guzo. Gente, não terminou. Eu peço a todos que a sessão de fotos, viu, o decano Góes, ainda não terminou, nós temos uma programação. Vamos sentar para que a gente possa fazer um encerramento. Outra coisa, eu quero pedir uma atenção especial ao seguinte: quem está nos patrocinando aqui, o Alexandre vai falar daqui a pouco, todos os patrocinadores, mas em especial o Wagner, aqui do Antonielli, que Wagner, seu restaurante está aberto de terça a sábado a domingo, de terça a domingo para o almoço e para o jantar executivo. Quero te agradecer o carinho de sempre, você nunca falhou comigo. E, mais uma vez, muito obrigado
ao Antonielli. Wagner. Bom, eu chamei esses 4 aqui porque foram eles que pegaram pelo chifre a organização e fizeram isso aqui acontecer. Então, eu quero pedir uma salva de palmas para esses 4 aqui. Alexandre. Eu queria fazer uma saudação especial aos nossos patrocinadores. Primeiro, já foi bem elevado o nome do Wagner, do Antonielli, mas não podemos deixar de agradecer também a Full Placas, não podemos deixar de agradecer ao Zé Lúcio, da LED Corp, que vai fazer os nossos podcasts durante todo o ano, né? Vamos agradecer a Edificar, em nome do Roberto, que registrou a nossa marca, e graças a ele nós vamos ter essa marca registrada definitivamente. Nós vamos agradecer também ao Instituto BESC, representado aqui por nossa diretora, a Jussara Ribeiro, e, por fim, a Result, né? A Result e o Royal Hotel, que recebeu nossos convidados que vieram de fora. Tá? O Gen 9, não podia deixar. O Celso Martins, das viagens, ele que nos ajudou bastante para poder fazer as reservas, né? O Celso Martins, um abraço para ele. Jornalista, pode deixar de falar disso. E um salve especial realmente que o Zé deu aqui para a comissão, mas eu vou exaltar o trabalho do Dan e do Tavinho, que realmente o negócio aconteceu. E uma brincadeira do Tavinho aqui, ele comentou que ele estava vendo mais eu e o Dan do que a mulher dele, né? Então, mas foi muito bom, é compensador. Realmente nós estamos muito felizes com essa noite aqui de lançamento. E para encerrar, eu vou pedir ao nosso amigo Dan, membro do conselho da comissão de eventos, para poder fazer também a minha homenagem, a nossa homenagem ao José Roberto Guzzo. E depois ele vai fazer uma pequena capela para a gente, tá? Ainda estamos ao vivo. A história e o jornalismo são gêmeos univitelinos. E nasceu José Roberto Guzzo. A história humana e o jornalismo indissociáveis têm a cabal concepção de informar há milênios. Um acontece, o outro informa. Um existe, o outro sacramenta. Se não, vejamos. A linguagem verbal humana comunicava com a sonoridade de simples grunhidos. Aqui tem jornalismo. A pintura rupestre informa e sobrevive, nos desafia até os dias de hoje. Aqui tem jornalismo. A escrita cuneiforme é documentada, os hieróglifos são gravados na pedra de Roseta. Aqui tem jornalismo. Registros em papiros, em linho, em celulose. Aqui tem jornalismo. Aí veio o jornalismo da modernidade, os impressos, o rádio, a televisão, a internet. Aqui tem José Roberto Guzzo. Guzzo encarnou o que há de mais belo na alma e no caráter do jornalismo, a fidelidade sublime dos fatos. Guzzo deixou um legado de mestre para o jornalismo. Guzzo é fruto de toda essa história.
Guzzo é o espírito vivo do jornalismo e jamais se apagará. Salve José Roberto Guzzo, Belo Horizonte, 30 de março de 2026, Alexandre Siqueira. Ô, gente, muito obrigado. A partir de agora nós teremos uma confraternização. Nós vamos ter uma confraternização, porque nós temos também, estamos com transmissão ao vivo de emissora de televisão. E vamos tirar fotos, tem entrevistas. O nosso repórter da TV já pediu para fazer entrevista com alguns dos convidados. Teremos os livros ali na saída, quem quiser adquirir o livro, e vai ter a sessão de autógrafos também, tanto do Alexandre como do Dan. Eu queria... Hein? E nós vamos ficar aqui no salão e, à medida que forem saindo, se quiser pegar o livro e pegar o autógrafo, nós vamos nos confraternizar. Para encerrar, eu fiz um texto curtíssimo, só para me despedir de vocês. Diz assim: ei, atenção. Só para encerrar, e nós vamos entrar para a nossa confraternização. Minas Gerais não se impõe, se revela. Entre serras que guardam histórias e cidades que respiram memória, nasceu aqui um espírito inquieto, avesso a amarras. Foi nas ladeiras de Ouro Preto e nos ideais da Inconfidência Mineira que a liberdade deixou de ser apenas um sonho e virou semente. Em Minas, a liberdade tem sotaque manso, mas coragem firme. Está no silêncio das montanhas, na resistência do seu povo e na certeza de que pensar livre é um direito que não se negocia. Minas não grita, mas ecoa a liberdade por toda a história do Brasil. Muito obrigado a vocês todos. Boa noite.